Olá a todos, sou o Gilson Macedo, curioso, né? E confesso que o que me atraiu para a doutrina espírita foi justamente essa curiosidade, né? As perguntas que as demais religiões não se atreviam a responder e que o Espiritismo não temia de nenhuma forma fazê-las, né? E procurar respondê-las na medida do conhecimento, né? Até porque o nosso conhecimento ele avança e obviamente algumas posições podem ser modificadas, né? Então, quando eu criei esse canal, né, quando eu comecei a postar vídeos no Instagram e no YouTube, eu tive a princípio a ideia de fazer essas perguntas, né, de colocar essas indagações, as minhas indagações, né? E eu tenho quase que certeza que as minhas indagações também são indagações de muitas outras pessoas e que talvez algumas delas não são publicadas, né? Não são colocadas no YouTube ou em livros, enfim, que não temos respostas precisas para tais perguntas, né? E a pergunta de hoje, na verdade, né, é sobre uma questão que eu acredito ser muito importante, né, mas que é pouco discutida, né, em outras religiões e pouco entendida até pelos profissionais da área de saúde, da psiquiatria e da psicologia, né, da psicanálise, né, que é sobre um fato que ocorre na infância, né, quando ainda somos crianças, né? Para muitos de nós, para alguns, acontece um fenômeno chamado o amigo invisível, né? A criança começa a conversar e dialogar, né? E dizer que ela tem um amigo, né? Um amigo que ela dialoga como se fosse alguém que estivesse presente, né? Na maioria das vezes, os pais se assustam ou acredita-se que é fruto da imaginação, né? E, é claro, não podemos descartar essa hipótese também, né? É lógico, né? Nem todas as aparições, nem todas as visões desse amigo serão fruto realmente dessas visões de quando crianças, né? Mas muitas delas com certeza serão visões dos espíritos, né? Por que isso acontece, né? A reencarnação, na realidade, ela não termina, né? Ela não está consumada quando a criança, né, dá o seu grito, quando chora, né? Como a gente diz de um modo geral, né? A criança vem ao mundo quando ela dá aquele grito, aquele choro, né? E é nesse momento que a gente diz que a criança nasceu, né? Que ela veio ao mundo, né? Obviamente que é todo um processo que começa antes mesmo desse choro, né? Que começa antes mesmo da fertilização, da gravidez, antes mesmo de se engravidar, essa criança já está numa programação para vir a este mundo, né? Começa no plano espiritual. Os pais se programam, os filhos, né, se programam para virem, né, a este planeta, para uma nova encarnação, né? E não estou dizendo que os planos não podem ser mudados, tá certo? Isso é uma outra questão, tá bom? É uma outra questão. Mas digamos o seguinte, todo aquele processo reencarnatório, ele dará sequência, né, conforme os pais reencarnam e conforme o momento ideal, né, o espírito irá reencarnar, né, e virá a este mundo e toda essa programação, né? Mas acontece que quando a criança chora, o choro do bebê não é o término desse processo, né?
ele ainda está, obviamente, se ligando a este mundo material, né? Ele passa do plano de espírito, né, de alma, para o plano da reencarnação, onde o espírito retoma um corpo, né, e volta a habitar a Terra, né? E esse processo não está consolidado, como eu disse, né? Então é como se o espírito tivesse um pé, né, na Terra e um pé no plano espiritual. Então ele tem essa possibilidade de estar ainda nesses dois mundos, né? A sua reencarnação não está consolidada. Então é nesse momento que ele tem essa visão mais clara, que ele pode se comunicar então com o plano espiritual, né? E é nesse momento que muitos pais acabam ficando preocupados, né, com o comportamento dessa criança, né, e acabam levando ao psicólogo, ao psiquiatra, né? E as respostas desses psiquiatras, desses médicos, são bem adequadas, né? Eles dizem o seguinte, que isso passa, né? E com uma determinada idade, quando chegar uma determinada fase dessa criança, esse amigo imaginário deixará de existir ou deixará de agir, né? E de fato isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Quando chega um certo momento, esse amigo, né, se desliga, né, dessa criança, essa criança passa a não ter mais esse contato com esse espírito, né? E tudo volta ao normal, né? Mas, obviamente, que a psicologia não explicou, ela simplesmente observou e disse, existe, mas não sabemos como isso se processa e como esse amigo vai embora, né? E o Espiritismo aqui explica claramente que esse processo é muitas vezes muito natural, né? E não tem por que temer, não há o que temer, né? E quando chegar o momento, esse espírito se desliga. E eu quero então aqui voltar, assim, eu quero então observar o outro lado, né, dessas visões, né? Se no começo da nossa vida nós temos a visão do amigo espiritual, o nosso amigo imaginário, quando chegarmos perto do nosso retorno à pátria espiritual, acontece um outro fenômeno também muito intrigante e que poucos conhecem, poucos sabem ou falam, e que geralmente é tratado como algo de alucinação, né? A pessoa, muitas vezes, os familiares acreditam que essa pessoa está debilitada, está tendo alucinações, ou a idade, né, propiciou essas alucinações, né? Mas acontece que quando se está numa idade já avançada, ou mesmo num leito de hospital, quando o corpo físico já está fragilizado, né, os laços que unem esse espírito, assim como aconteceu na infância, que os laços ainda não estavam fortalecidos, agora acontece o inverso. Os laços já estão sendo, na verdade, eles estão sendo diminuídos. Os laços já não estão mais tão sólidos, mais tão fortes. Por quê? Porque o espírito já está, o corpo físico, ele já está se deteriorando, né? Já não é mais o mesmo, né? Então, é como se alguém, por exemplo, num estado de doença, né? O que acontece quando se está doente? Muitas vezes, com a febre alta, você diz que essa pessoa tem delírios, né? Pois há uma fragilidade das energias vitais desse corpo físico, né? Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa já está senil, né? Há uma diminuição desses fluidos vitais, né?
que alimentam esse organismo físico, né? Então esse laço que liga o corpo ao espírito já está se afrouxando, porque, obviamente, ele já está se preparando para o retorno à pátria espiritual, à pátria real. E nesse momento acontecem, então, esses fenômenos que alguns dizem ser alucinações, né? Mas muitos relatam até mesmo visões dos seus entes queridos, né? A literatura vai dizer isso, né? Muitos relatos de pessoas que dizem assim: eu estou vendo meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enfim, na verdade o plano espiritual, tão sábio, né? O que ele faz? Né? Ele não abandona a gente jamais, né? Então o plano espiritual, o que propicia nesse momento? A pessoa muitas vezes está num leito de hospital, muitas vezes está doente, está com uma doença terminal, e ela tem consciência de que a sua vida, né, não irá durar muito, né? E nesse momento o plano espiritual faz algo por nós que realmente é maravilhoso, né? Que é justamente dar a possibilidade daqueles que se foram, daqueles que estão no plano espiritual, retornarem até nós, né? E se comunicando, né, com a gente, nos acalma, nos tranquiliza para essa passagem, né? Olha que maravilha que é realmente a vida, que maravilha que é Deus, né? Nos dando a possibilidade de sofrer menos, né? Quando dessa passagem, porque a gente sabe que há muitos mistérios, porque aqueles que desconhecem o Espiritismo, aqueles que não acreditam no plano espiritual, né? Essas pessoas também são beneficiadas, não, né? Não, para vermos esses entes queridos, não necessariamente tenhamos que ser adeptos da doutrina dos espíritos, né? Não, aliás, nem mesmo a mediunidade, como a gente sabe, né, está dentro do espiritismo. O espiritismo não criou a mediunidade e não tem o domínio sobre ela. A mediunidade está para todas as pessoas, né? Mas enfim, assim como a mediunidade, todas as demais coisas não estão reservadas aos espíritas. Elas estão aí para que possam nos ajudar, né? A espiritualidade sempre estará presente, sempre conosco. O nosso anjo de guarda sempre estará ao nosso lado, né? Às vezes nós não o vemos, né? E quando chega o momento, né, quando chega o momento dessa passagem, né, para o plano espiritual, para o plano real, para a nossa vida originária, aí aparecem esses seres iluminados, essas pessoas, os nossos entes queridos, que vêm nos tranquilizar, nos acalmar, para que a gente possa fazer essa passagem da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, né, esclarecido esse ponto bastante importante. E no próximo vídeo trarei com certeza outro ponto muito interessante da nossa doutrina espírita. Fiquem com Deus e até o próximo.